O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está registrado na Palavra de Deus em 1 de Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 11. Texto simplícito, né? Todos os leitores da Bíblia o conhecem muito bem. E eu gostaria de lê-lo no nome do Senhor Jesus, que diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Eu quero me prender a esse texto, não é? E falar aos amados em Cristo Jesus, não é? Nessa oportunidade tão brilhante, tão maravilhosa que Deus está nos concedendo. É um formato diferente, não é? Realmente é uma modalidade nova que todos nós estamos aprendendo, não é? Mas com a graça de Deus, a bondade do Pai, a gente vai conseguindo driblar toda essa demanda, essas dificuldades e prosseguindo com a obra do Senhor Jesus, não é? É fato que estamos enfrentando um momento complexo dessa pandemia, que tem atingido os 4 cantos do nosso país, não só o nosso país, mas comumente já atingiu dezenas de países, por que não dizer o mundo. Mas nós temos certeza que nós vamos dar a volta por cima, porque o Eterno está conosco, tá bem? Mas vamos à palavra do Senhor e, diante dessa grande orientação do nosso querido apóstolo Paulo, ele está dando aqui para Timóteo 4 verdades que, se fossem obedecidas, garantiria o seu sucesso ministerial e a continuidade do seu testemunho como homem de Deus. E isso é interessante. Essas verdades gloriosíssimas para mim, para você e para todos nós da ATE 2020. E a primeira verdade que eu quero falá-los um pouco é a palavra que usa-se no texto, que está aí nesse versículo 11, na parte A, que vai dizer assim para nós: foge. Isso é muito interessante. E aí eu compreendo que existem ocasiões em que me parece que fugir parece um sinal de covardia. E aí eu me lembro de Neemias, capítulo, me parece que 6, verso 11. E ele vai dizer assim: um homem como eu fugiria? É interessante, né? Olha para você ver. Neemias vai dizer isso no capítulo 11, no capítulo 6, versículo 11. Um homem como eu fugiria? Mas, amados obreiros do Senhor, é importante lembrá-los, não é? Que existem ocasiões em que fugir, me parece, que é um sinal de sabedoria e o meio pelo qual a gente vai galgar a nossa vitória. Exemplos. Josué, por exemplo, no Egito, lá em Gênesis 39, verso 12. Ele fugiu quando foi tentado pela esposa do seu senhor. Então ele fugiu. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículo de número 10, Davi também fugiu quando o rei Saul tensionou matá-lo. Ele fugiu. Olha que interessante. E então nos parece que o verbo fugir que Paulo usa aqui não está se referindo liberalmente ao ato de sair na carreira, de ser um covarde, de sair correndo. Mas me parece que o nosso querido apóstolo Paulo, ele está falando do ato de Timóteo separar-se dos pecados dos falsos mestres, conforme ele vai dizer em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Não é? O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
Olha que coisa interessante. Então, amados obreiros do Senhor e obreiras do Senhor, existem ocasiões em que eu e você, como servos de Deus, devemos nos posicionar-se com respeito a algumas coisas. Entre tantas, as falsas doutrinas, as práticas ímpias, e se separar dessas coisas. E claro que eu e você, nós precisamos nos certificar, porém, de que agindo assim, com base, sem sombra de dúvida, em convicção bíblica, com base na palavra de Deus. Nunca em função de preconceitos pessoais ou de uma ação carnal ou partidária. Então é importante lembrar dessa verdade divina. Nós precisamos fugir de uma outra coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, amados, da ideia de ser um ministro do Senhor por causa do nosso pomposo salário, de ser um obreiro, de ser um ministro do Senhor, um pastor em Cristo, porque nós temos um bom salário. Mas por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos nos apresentar diante de Deus nos serviços do Senhor Jesus de forma espontânea, como Deus quer. Pelo menos é isso que Pedro vai nos ensinar. Então, com isso, eu compreendo que a nossa inspiração no trabalho do Senhor deve, sem sombra de dúvida, provir do nosso íntimo, sem empecilhos e obstáculos de ordens pessoais. Essa é uma realidade. E isso vai sugerir, amados, que todo o nosso serviço prestado ao Senhor deve ser, então, um subproduto do nosso desenvolvimento espiritual e não carnal. Logo, eu devo compreender que o homem, ele precisa compreender que tudo depende, né, dessa experiência pessoal, desse relacionamento, dessa intimidade com o Espírito Santo. Porque, sem isso, o nosso serviço espiritual seria motivado por considerações errôneas, meus amados. E é por isso que Pedro vai nos ensinar, em 1 de Pedro 5, 1 a 4, eu classifico isso como uma recomendação de Pedro. É como se Pedro estivesse dizendo que o nosso serviço ministerial ele seja guiado pela vontade de Deus e não pela nossa própria vontade, para que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. E isso é muito interessante, meus amados irmãos. Uma outra coisa que nós precisamos fugir, e isso dando prosseguimento a essa ideia, não é? Que é fugir de pastorear pelo lucro financeiro. É muito sério. Porque aqueles que servem meramente para obter uma vantagem material, ele vai estar pervertido em sua vontade. Então, queridos, como ministro do Senhor, nós devemos servi-lo sempre de boa vontade, liberalmente, de coração avançado, isto é, com o nosso coração, trabalhando por amor e não calculando o lucro material que o nosso trabalho oferece. E aí, por que eu digo que nós temos que fugir? Porque não é sem censura, meus amados, que aqueles que se pudesse ser outra coisa qualquer, seriam menos ser pastor, menos ser o ministro do Senhor, menos pastorear. Então, nós devemos pastorear com preocupação sincera por uma coisa, pela glória de Deus.
E visando o quê? Não visando o bom salário ou coisa dessa natureza, mas visando as almas imortais que o Eterno confiou a mim, confiou a você que está conosco, nos acompanhando pela via da internet, nessa nova modalidade que estamos usando. Estamos ou precisamos estar sempre pronto a fazer o nosso trabalho de pastoreio, de ministrar a palavra, de visitar, de orar, de jejuar, de clamar ao Senhor com alegria, com alegria. Uma outra coisa que nós devemos fugir é ser o ministro do Senhor e não ser bom exemplo. Que coisa séria. Porque pensa bem, meus amados, quem segue bons exemplos são os que duplicam em si mesmo a natureza geral do exemplar. E isso é importante para nós, porque devemos, amados, ter qualidades tais na nossa vida que aqueles que estão sob a nossa autoridade deveriam ansiar por duplicar em si mesmos nossas qualidades, não é? Olhando para nós como ministro do Senhor e querer imitar-nos. Porque pelo menos é o que Paulo vai nos ensinar em 1 de Coríntios 11:1. O que Paulo vai dizer? Ele escreveu dizendo que os crentes, não é, deveria tornar-se seus imitadores como ele era de Cristo. Que responsabilidade nós temos, meus amados pastores. Por isso eu quero dizer-vos que todo indivíduo, quer ele goste disso ou não, quer se proponha a isso ou não, ele é uma força para o bem ou para o mal, pelo exemplo que ele vai projetar neste mundo. E aí eu entendo uma outra coisa, que ninguém, amados pastores, ninguém é uma ilha de tal modo que ele não vai influenciar a vida dos outros para o bem ou para o mal. Então eu, você, nós como ministros do Senhor, temos que ser a principal figura do rebanho, porque nós somos o crente de todos, essa é a realidade. E eu aprendi uma coisa, meus amados, que o nível espiritual de nossa congregação dificilmente se elevará acima da nossa integridade espiritual. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Por isso, amados em Cristo, nós precisamos fugir de uma outra coisa também. Do quê? Da sorte da ganância. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos chamou, meus irmãos, para a gente estar preocupado em ter carro Timoti, em ter aviões, apartamentos luxuosos. Não é o nosso alvo principal. O nosso alvo principal são almas imortais que Deus nos confiou. Então nós precisamos fugir dessa sorte da ganância, porque isso às vezes mexe com a gente, faz cócega na nossa alma, em ver o camarada ter helicóptero, ver o camarada ter avião, ter jatinho, e a gente aí ralando, e meu Deus, não consegue nem trocar a porta do prédio da igreja, ou não consegue nem fazer um banheiro novo na nossa casa, e aí essa coisa, esse veneno, esse vírus maldito, às vezes quer nos envenenar. Ainda bem que existe o antídoto, o sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra nesta hora, nesta manhã, meus amados da ATR. Fujamos então da sorte e da ganância. Eu já cheguei à conclusão, meus amados, que um bom homem de palco na igreja do Senhor, talvez ele consiga com que aqueles amados irmãos lhe deem, lhe paguem um pomposo salário. E de fato, meus irmãos, muitos têm feito a igreja tornar-se, sem sombra de dúvida, um excelente e bem remunerado emprego.
Precisamos fugir dessa coisa malvada. E muitos são os truques empregados nesse particular. Sabe, gente, o que me espanta é que são tantos os truques que muitos usam para poder conseguir isto. Mas aqueles que trabalham na obra do Senhor, meus irmãos, apenas pelo dinheiro, pelo pomposo salário, eu quero lhe dizer que ele tem uma sorte da ganância. E seu salário se torna um lucro imundo e perverso. Temos que fugir dessas coisas. Pois o ministro autêntico de Cristo não pode ser ganancioso. Porque se o for, torna-se como um assalariado e não como um ministro do Senhor, como diz João 10:12. E por conseguinte, meus amados, o apóstolo Pedro, ele não estava proibindo uma compensação razoável pelo bom serviço prestado pelos ministros do Senhor. Mas antes ele combatia essa tendência de certos homens de só olharem para a vantagem econômica. Precisam fugir dessas coisas. É característico que o falso ministro, ele preocupe-se assim demasiadamente só com a questão financeira. Quem vai dizer isso é 1 de Timóteo 3:8 e Tito 1:7. Mas não é só essa questão de fugir que está no texto. Não. Porque ainda no mesmo versículo, na parte B desse versículo 11, tem uma outra verdade. A verdade que está, diz aqui, segue. Mas segue o quê? Porque segue está implicando-se em uma ação contínua. Nós temos que continuar nos esmerilhando, lutando, louvado seja o nome do Senhor, orando, buscando, clamando, pedindo a Deus graça, sabedoria para a gente prosseguir, porque é uma ação contínua. Gente, separação sem conhecimento positivo transforma-se em isolamento. Quantas pessoas estão se isolando? Quantas pessoas criando igreja independente? E aí está vendo uma complexidade enorme. Isso é muito preocupante. Né? O Paulo Albino citou algo interessante que tem acontecido na África, em Moçambique ou outros países, outras cidades da circunvizinhança. Mas às vezes, irmãos, acontece exatamente por isso. Separação sem conhecimento positivo transforma-se em isolamento. As pessoas, às vezes, arrumam uma questão, um desgaste, não teve como andar junto ali, aí já abriu uma congregação, o cara já assume, o cara já não filia a ninguém, não tem uma convenção que responde por ele, ele não presta conta a ninguém. E essa questão, nós precisamos ter cuidado com esse negócio. Então, segue estar nessa ação contínua. E aí, queridos irmãos, eu quero lhes dizer que nós precisamos cultivar essas verdades em nossas vidas. Pois, de outro modo, seremos conhecidos por aquilo que nós opomos e não por aquilo que nós propomos. Isso é muito interessante. Então, eu proponho para os meus amados nesta manhã a que a gente venha fugir de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que nos atrapalha, e nós possamos, nessa ação contínua, continuar o nosso ministério, a nossa chamada, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a nossa família, o nosso cônjuge, amando os nossos filhos, amando o ministério, amando a igreja do Senhor, porque muitos estão desistindo devido aos embates, às lutas, às dificuldades que enfrentam, os vendavais, eles jogam a toalha. E eu quero que você continue, que você prossiga, que você entenda que você foi chamado e não foi chamado para desistir. Por isso nós precisamos seguir a justiça
e significa integridade espiritual. Sejamos íntegro a nossa chamada, o nosso ministério, a convenção que nos apoia, a igreja que nos ama, o Senhor Jesus que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Precisamos dessa piedade, que quer dizer devoção prática, dessa praticidade todos os dias da nossa vida, a gente acordar de manhã, louvado seja o nome do Senhor, dizendo mais um dia, mais um desafio que eu vou vencer, o Senhor é comigo, vou dar a volta por cima, por mais que o céu esteja nublado, por mais que esteja opaco, as coisas estejam difíceis, e que a gente possa olhar com o olho da fé. Não com os olhos fixos para a realidade que nós estamos enfrentando, o momento dessa pandemia, Covid, esse desafio, nessa instabilidade do governo, essa coisa, mas que nós possamos olhar para o Senhor e entender que nós temos que prosseguir. Com muita fé, com muita esperança, porque eu acredito que essa palavra fé, ela pode traduzir por outra coisa interessante. Fidelidade. Oh, meus amados, precisamos ser fiéis. Ser fiel ao nosso cônjuge. Ser fiel ao nosso ministério. Ser fiel ao nosso Deus, sabe? Porque alguém já disse muito bem, a maior habilidade que um homem tem é a confiabilidade. Não é você honrar a sua palavra. E como obreiros do Senhor, como ministros do Senhor, nós não podemos ficar rateando. Embora com dano, nós temos que assumir nossas dificuldades, nossas limitações e ser pessoas confiáveis. Você viajar com um adolescente de 13, 14 anos e nunca sair uma palavra pervertida da sua boca, tendenciosa, de jeito nenhum. Nós precisamos prosseguir. E é interessante que nós precisamos ser conduzidos pelo amor sacrificial. Procurando o quê? Procurando sempre dar sem receber, como diz Atos 20:35. Ah, mas eu estou me esmerilhando demais, eu estou me dando demais para a obra de Deus, a igreja está me sugando demais, esses irmãos, eu tenho que visitar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que preparar live, eu tenho que não sei. Ah, tem que fazer com prazer, irmão. Com alegria, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus renove as suas forças nesta hora. Que você se desprenda de todo embaraço no nome de Jesus. Que você tenha alegria nesse coraçãozão seu que Deus te deu. E nós precisamos de constância. Não, o que é constância? Na minha cabeça, constância dá a ideia de perseverança. Eu preciso perseverar, permanecer firme, mesmo quando as dificuldades vêm. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos ficar com a ideia de comodismo na nossa cabeça, mas sim de uma coragem que realmente, meus amados irmãos, nos leva a prosseguir, mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às lutas, quando somos desafiados, precisamos de mansidão. E mansidão, gente, não é o mesmo que fraqueza. Antes é poder sobre controle. Precisamos dessa graça na nossa vida. E essa perseverança corajosa, sem mansidão, meu amigo, sabe o que vai tornar você? Um indivíduo tirano. Então nós precisamos pedir essa graça ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Tem uma outra coisa nesse texto importantíssimo, eu vou classificar como uma terceira verdade, que se você ler o versículo 12 até o verso 16 desse mesmo texto, você vai ver que Paulo vai falar sobre combate. E o verbo combater, sabe o que significa? Significa continuar lutando, continuar combatendo. Não entre em batalha que não é sua, meu irmão. Não faça como Moisés, que matou um camarada, ele nem perguntou do que se tratava. Simplesmente ele partiu para cima do egípcio e o matou, maculou a sua vida, sem necessidade, porque Deus não mandou ele matar ninguém. E às vezes nós entramos em tantos combates que não é um bom combate. Não é o combate que Deus colocou para nós, gente. Então nós precisamos continuar combatendo o mal, combatendo o pecado,
pecado, meus amados irmãos, que arrebentar a nossa vida, porque eu e você, guarde isso no seu coração. Como soldado do Senhor Jesus, nós somos avaliados. Quem é que vai nos avaliar? É Deus, meu amado irmão. Porque eu posso usar uma maquiagem, uma tintura, e para alguém eu me apresento aí como um homem de Deus, que tenho aí controle sobre as minhas emoções, que minha família é uma bênção. Mas quando alguém chega perto, não é nada daquilo. Minha família está em frangalhos, meu casamento está à bancarrota, o meu ministério é uma farsa. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender. E como soldados de Cristo, eu e você seremos avaliados. E isso, sem sombra de dúvida, vai descrever alguma coisa. Vai descrever que uma pessoa está dando o máximo de si mesmo a fim de conquistar um prêmio e vencer a batalha. A batalha está diante de nós, meus irmãos. E Cristo quer nos capacitar. E como homens de Deus, eu devo lembrá-lo que nós somos medidos pelas batalhas que nós travamos na nossa vida, pela batalha que nós enfrentamos. E isso nos leva a uma coisa: a vencer os inimigos ao nosso redor. Mas o maior inimigo do homem não é o diabo, porque as Escrituras já nos ensinou: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O nosso maior inimigo é nós mesmos, é o nosso ego, é aquelas questões não tratadas dentro de nós, da nossa alma, das nossas emoções, das nossas memórias. E nós precisamos vencer esse inimigo que está dentro de nós. Todos nós temos um pouco da síndrome de Lúcifer. E nós precisamos pedir o Espírito Santo para arrancar esse mal da nossa vida, do nosso coração. Nós precisamos sempre lutar para defender a nossa fé, para defender o que nós cremos em Cristo Jesus. Sabe, queridos, o que nos encoraja na batalha é saber que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você não está trabalhando em vão, meu irmão. Seu trabalho terá recompensa, como 1 Coríntios 5,58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ei, eu e você fomos chamados por Deus. E por sermos chamados, por ser ministro do Senhor, sincero diante do Pai, Ele nos garante a vitória. Uma outra verdade, nós vamos encontrar lá no versículo 20 desse texto, ao verso 21. Ser fiel. Deus nos confiou a sua igreja. Deus nos confiou a propagação do Evangelho, da sua palavra. Vamos pregar com amor. Vamos pregar com carinho, com paixão na alma. Vamos pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, como nos foi revelado no Espírito. Não vamos amaciar para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser boca de Deus. Vamos ser atalaia do Senhor. Deus nos confiou a verdade. Nós temos a responsabilidade de guardar e transmitir aos outros ou a outrem a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ser conhecidos. Sabe por quê, gente? Não é pela igreja maior que nós temos. Não é para com isso. Não é pelo belo carro que a gente possui. Não é pela posição social que Deus nos levou. Não. Nós precisamos ser conhecidos por nossa fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ser conhecido como o povo que tem compromisso com Deus. Conhecido como obreiros. Louvado seja o nome do Senhor, que tem Deus na sua vida e quer honrá-lo de dia e de noite.
Oh, meus amados, que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor nos dê graça, nos dê condição de administrar esses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando, que é essa pandemia. E não quero ser profeta do caos, não, mas acredito que coisas piores virão. E Deus está contando com você que está me ouvindo. Você que às vezes se acha pequenininho, lá do interior, e acha que Deus não pode te usar. Você está enganado, irmão. Eu quero aliviar o seu coração e dizê-lo, pois o mundo presente será impactado pelos obreiros leigos do Senhor. Aqueles que não se firmam no seu conhecimento filosófico, nas suas faculdades, no diploma da parede, mas que a sua confiança esteja inteiramente em Deus. Então que nessa ATE, meu querido pastor, meu companheiro, meu colega de ministério, Deus abençoe sua casa. Que o anjo do Senhor visite o seu lar. Deus coloque paixão no seu coração pela oração. Paixão no seu coração em ministrar a palavra de Deus com fogo na sua alma. Deus abençoe o seu lar, abençoe os seus filhos. Que os seus filhos não venham desqualificar você, mas que eles possam seguir esse legado que Deus tem te dado. Possa pisar nas suas pegadas no nome do Senhor Jesus. E que você possa crescer. Que você seja conhecido não pelas bobagens, não pelos vacilos. Que você nunca seja conhecido pelo adultério. Que você nunca seja conhecido pelos aqueles negócios escusos. Mas que você seja conhecido como um homem de Deus. Que você seja conhecido como uma família abençoada. Que você seja conhecido por um pastor que tem controle nas suas emoções, naqueles momentos críticos, difíceis, que desafia você, que faz os seus olhos esbugalhar diante de uma situação. Você possa ter controle nas suas emoções. Lembre, meu amado, foge daquilo que é armadilha para os seus pés. Foge daquilo que é laço para a sua vida. Ame a sua esposa. Ame a igreja que Deus te confiou de paixão. Aleluia. Você não precisa morrer por ela, porque Jesus já o fez, mas você deve amá-la no nome do Senhor Jesus. Eu pastorei uma igreja há mais de 20 anos. Eu sei que não faço isso porque sou bom. Porque os irmãos sabem o desgaste que é você pastorear uma igreja por muito tempo. Mas eu creio que é porque Deus é fiel. E Ele está pronto a nos ajudar a enfrentar esses desafios de cabeça erguida, de nunca jogar a toalha e você manter a sua vida no caminho da fidelidade. Deus vai te ajudar. Deus quer te dar um ministério fecundo. Deus quer confirmar o seu ministério hoje. Mas Deus colocou uma decisão e você tem que tomar a decisão sábia. Por isso foge daquilo tudo que é arranjo, daquele caminho mais curto. Cuidado. Cuidado. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, porque foi esta palavra que Deus me deu, se eu não estou enganado, para ministrar a vocês. Eu gostaria de dizer para vocês, concluindo nesta manhã. Deus te abençoe. Deus abençoe a ATE. Deus abençoe o vosso presidente. Deus abençoe a diretoria da ATE. Deus abençoe todos os pastores, obreiros do Senhor que compõem a ATE, ou que faz parte dela. O Espírito Santo conduza vocês. O Espírito Santo ajude vocês a fugir dessas armadilhas para os nossos pés. Que o bondoso Espírito Santo inunde a sua alma com poder, com autoridade, com graça, com unção. Que a cada dia Ele renove as suas forças. E que você possa superar
qualquer dificuldade na sua vida. Lembre da palavra-chave: foge. Sai na carreira. Se Deus manda fugir, é porque é algo mais forte do que você. Porque o diabo, ele manda você enfrentar, ele manda você resistir. E ele é que vai fugir. Então, se Deus está dizendo que você deve fugir, é porque é algo que é mais forte do que você. Deus te abençoe em Cristo. Eu gostaria de orar com vocês agora. Querido Pai, bondoso Salvador, não há Deus como o Senhor. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. E nesse momento tão especial, meu Pai, oh Senhor Jesus, que o Senhor tem dado essa estratégia para a ATE, os seus organizadores, eu quero lhe pedir que o Senhor os abençoe. Abençoe, Pai Santo, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e que estão enfrentando tantos desafios, meu Pai. Às vezes não sabe nem o que fazer diante da gama de problemas, de tantos desafios que está enfrentando. Eu quero lhe pedir agora que o Senhor, com o sopro divino, com a tua graça divinal, estenda tuas mãos sobre esse obreiro do Senhor, que às vezes está com a esposa enferma, está com filho com problema, Senhor, que desafia a sua fé, está enfrentando um problema na igreja que não sabe como resolver, ou que está vivenciando uma facção na igreja, Senhor, e não sabe como, meu Deus amado, vai lidar com a situação. Eu quero pedir ao Senhor agora, vá de encontro a esse santo varão. Vá de encontro, Pai, a tua serva agora. E no nome de Jesus, restaura, levanta, abençoa, protege e ajuda ele a fugir de toda armadilha que o inimigo preparou para os seus pés. Eu declaro a bênção do Senhor, o livramento do Senhor, a bondade do Senhor. Eu declaro, Senhor, a todos que faz parte da ATS, o Ministério Fecundo, o abençoado, restaurador. Ajuda, Pai querido, meu amigo, o meu companheiro de ministério, a dar a volta por cima, Senhor, a triunfar, Senhor, da força, da estratégia, da sabedoria. Nesse momento tão desafiador, Senhor, e abençoe a vida dele, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, abençoa a sua casa, abençoa a sua vida emocional, Senhor. Traz cura na vida de cada líder, Senhor. Traz cura na alma, traz cura nas emoções, traz cura nas memórias, Senhor. Restaura, Senhor, levanta, dá coragem, dá dinamismo, Senhor, para a tua glória, meu Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada ministro do Senhor, e que o Senhor abençoe, Pai, em nome do Senhor, os pastores que já ministraram e aqueles que estarão ministrando. Eu declaro a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado.